chiando aqui, porque houve uma quebra. De vez em quando tem essas coisas, ninguém entende, né? Vê uma quebra, a internet está boa, está funcionando, e alguém consegue dar uma quebra nos nossos programas. A gente insiste e vai continuar. Você não me permite não, aqui? Deixa eu terminar assim. Tá. Então a Folha então vamos começar a discutir igual no rádio. A Folha fez uma boa matéria, e eu imaginei assim, vem depois os desdobramentos, vem as coisas relevantes que vêm por aí. Aí quando eu vejo a segunda, vejo a terceira, e hoje eu estava pensando assim, hoje eu vou defender a Folha de São Paulo, porque está fazendo jornalismo. Aí hoje eu abro a Folha de São Paulo, e ela não me deixa mais defender a defesa que eu queria fazer do jornalismo que a Folha de São Paulo fez. Ela fez jornalismo na primeira matéria. Só que, se você tem aquele material e faz uma puta de uma matéria como aquela, joga na manchete, você tinha que fazer o inverso, porque ninguém é ingênuo nesse mundo. Eu já trabalhei em política também, e também já recebi. O Globo noticiou isso, né, que a campanha do PSDB recebeu também uma oferta de fazer esses disparos. Esses disparos, seja de e-mail, à medida que a tecnologia vai avançando, esses disparos vão também mudando. Eu recebi proposta de disparos de SMS, quando tinha SMS, recebi proposta de disparos de e-mail, e agora os disparos são de WhatsApp. É a tecnologia avançando. Você acha que o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro não fez isso? Óbvio que fez. Agora, você acha que só a campanha do Bolsonaro fez isso? Óbvio que não. Então, a Folha de São Paulo teve essas informações, essas fontes, tudo bem, faça a matéria. Mas, obviamente, pegue uma outra equipe de jornalista e, a passo dessa moça que fez a matéria, faça uma outra investigação. Vá ver o que outra campanha e outras campanhas. E antes de chegar na Folha de São Paulo, que você agora vai meter o cacete, com certa razão aqui, eu vou sair. Quando eu vejo hoje. Não, cacete, não. Não, vejo hoje. Não, que precisam. Vejo hoje a Folha de São Paulo. De novo, nada em relação ao que foi feito contra o Bolsonaro, e está agora falando dos influenciadores digitais que estão do lado do Bolsonaro. Gente, e os influenciadores digitais que estão do lado do Haddad, né? Só que estão do lado do Bolsonaro. A Dilma, lá atrás, já fazia isso. Aquele Dilma bolada, tudo ali era pago com dinheiro nosso. A diferença é que era pago antes com dinheiro nosso. O Dilma bolado, engraçado, interessante, era um carinha, uma equipe, uma empresa, fazendo aquilo ali para mostrar que era uma pessoa só fazendo aquilo dali. Então, isso sempre existiu. E a Folha pecou porque não investigou também o outro lado. E nisso é um contraponto. Da Dodge diz, olha, não vamos ficar no âmbito eleitoral, não. Vamos investigar os fake news, tanto de um lado, que acometeram Bolsonaro, quanto aqueles que acometeram o Haddad. Sim, aí o aspecto antidemocrático desse povo que chama o Bolsonaro de antidemocrático. E não é defesa de Bolsonaro, não. É hipocrisia. O Renato acabou de falar, o pessoal, que nunca foi democrático mesmo, sempre defendeu ditaduras, querendo que fechasse o WhatsApp. Olha, daqui a pouco não tem que fechar a Globo, né? Você tem que fechar, quebrar o termômetro. E a outra é o senhor Haddad. Que vergonha, senhor Haddad. O senhor passou o tempo todo dizendo que o Lula, que passou por todas as fases da justiça, foi condenado numa instância, noutra instância, e jamais foi preso nas primeiras temporário ou preventivamente, foi preso só depois de condenado em segunda instância, correu por uma matéria da Folha, matéria solta, jornalisticamente vai lá, mas não serve como jurídico, dizendo que prenda o empresário e logo ele vai soltar o bico. O que ele está propondo? Que faça tortura contra os empresários? Isso é fascismo, né? Isso é fascismo. Bom, eu queria fazer algumas ponderações pelo seguinte. Mas eu gosto da Folha, viu? Tudo bem. Eu também gostei muito. O grande Otávio Frias Filho, que nos deixou há cerca de 30 dias, ele revolucionou o mercado jornalístico brasileiro quando, há 40 anos, ele criou o Projeto Folha. Eu me lembro disso porque eu era jornalista começando, eu tenho 54 anos, tenho 25 anos de jornalismo completados agora, nesse ano 2018, né? 25 anos de jornalismo, quer dizer, metade da minha vida dedicada ao jornalismo, porque eu tenho 54 e tenho 25 anos de jornalismo de carteira assinada, de labuta profissional. Não é negócio de conversa de meio de rua, não. É de exercício profissional, de colunas assinadas, de matérias assinadas. Eu tenho 25 anos de jornalismo.
Quando eu comecei no jornalismo, eu fui formado, com muito orgulho, já disse aqui, pelo curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará. Fui aluno de Agostinho Góes, de Luiz Sérgio Santos, fui aluno de Ronaldo Salgado, de Ivonete Maia, como disse o nosso grande Luiz de Queiroz Campos, né? E assisti várias palestras da minha mestra Alice Sá, que me botou no rádio. Quero dizer aqui, com todo o orgulho, que entrei no rádio. Ideontologia da comunicação. Eu entrei no rádio, aí do povo, a convite da querida professora Adízia, que só me deu um recado. Ele disse: olha, Renato, nunca esqueça que o jornalista, ele é escravo do fato jornalístico. O jornalista não pode inventar história. Se ele quiser inventar história, que ele escreva um livro. Eu escrevi um livro aqui. Mas esse livro aqui não é um livro de inventar história, não. Está aí. Aqui, quem quiser, R$20. Eu escrevi um livro sobre um personagem conhecido do futebol, da história, mas baseado em fatos. Sabe por quê? Porque esse livro que eu escrevi é uma grande reportagem, que não cabe em jornal, cabe num livro. O jornalista, ele é o quê? Um contador de história. Só que a história que o jornalista conta é um fato jornalístico. Acontece no dia a dia, acontece na rua, é um assassinato, é um assalto, é um fato inusitado, é uma declaração do governador, do prefeito. E o jornalista, ele tem que ser fidedignamente ao fato. Ele não pode inventar. Eu não posso botar um si na declaração de alguém, porque eu apenas colho a declaração de alguém para a minha matéria, dentro de uma apuração de um fato jornalístico que eu, como repórter jornalista, vou colher, mas eu não posso mexer no fato. É bem verdade que o jornalista, quando ele vai colher o fato, ele faz a mediação do fato acontecido para o leitor do jornal no outro dia, para o ouvinte do rádio imediatamente, porque o rádio é automático, e até mesmo para a televisão e hoje na internet, nos online da vida. Mas ele, ao fazer essa mediação, ele tem que ponderar, porque ele não pode interferir na fidedignidade, na verdade do que ele está apurando. Não interessa se o que ele está apurando vai de encontro ao que ele acha, ao que ele pensa, ao partido que ele acredita, ao candidato que ele quer votar. Um jornalista que faz isso é um espúrio. A matéria da Folha de São Paulo, agora eu digo, como jornalista, é indigna. Qual delas? Todas? A primeira. A menina que escreveu o jornal, a matéria, lamentavelmente, ela tem o direito dela de ter suas convicções ideológicas. Quem sou eu questionar alguém por pensar assim ou assado? Você não pode carregar nas tintas de uma matéria porque você acha que quem deve ganhar a eleição é o Haddad e não o Bolsonaro. E nem é o contrário. Infelizmente, a Folha de São Paulo, e aí o Otávio Frias Filho, que criou o Projeto Folha há 40 anos, e eu sou um entusiasta do Projeto Folha, porque eu estava no Jornal Povo, quando o Jornal Povo se adequou ao Projeto Folha. O Luiz Sérgio Santos está aí, que ele escuta essa história. Ele era o editor executivo do Jornal Povo. Eu trabalhei com ele. Um homem brilhante. O Projeto Folha influenciou jornais Brasil afora, inclusive o Jornal Povo. Mas o Projeto Folha, ele tinha uma questão central. Era um jornalismo absolutamente sem faccionismo político e ideológico. O Projeto Folha, ele era plural. E o Jornal Povo trouxe isso para cá. Eu me lembro do doutor Demócrito Rocha Duma, de quem eu tenho orgulho de
ter sido jornalista na época dele, como presidente do Jornal Povo. O Jornal Povo era plural. O Jornal Povo não assumia paixões clubísticas, nem paixões ideológicas partidárias, porque o jornalismo não pode fazer isso. E quando faz, assume em editorial de primeira página, como faz os jornais americanos. Agora, Renato, assim... E como faz, só para tentar, e como faz, por exemplo, a Folha de São Paulo, não, mas o Estado de São Paulo, como quando assumiu o apoio à candidatura de José Serra contra o Lula em 2002. Assumiu em primeira página, dizendo para os seus leitores, nós somos pró-Serra, por isso, mas não contamina o noticiário, porque a imprensa, ela é o olho da sociedade nos fatos, e se a sociedade perder na imprensa essa credibilidade, está tudo perdido, inclusive o processo democrático, porque não há democracia sem o olhar crítico na imprensa. Sabe por quê? Porque nenhum país é democrático sem imprensa livre. Se você quer saber se um país tem democracia, basta perguntar, tem imprensa livre? Tem, então é democracia. Cuba, tem imprensa livre? Tem, não é democracia. E o PT apoia. Venezuela, tem imprensa livre? Tem, não é democracia. Ao lado da autoridade, o principal termômetro é a imprensa. É a imprensa. A Coreia do Norte... Não é a eleição, porque a eleição até... Não é eleição. Até porque na Venezuela tem eleição. Já está demais, né? Mas aqui não é eleição. Então, a imprensa, ela tem essa característica. O que o jornal Folha de São Paulo, e aí eu vou discordar um pouco do meu amigo querido, dileto, companheiro, que eu tenho por ele um carinho maravilhoso. Também te amo. Mas eu não posso, nesse momento, deixar de fazer uma crítica à conduta da Folha de São Paulo. Não para pregar o que o pessoal pediu, a censura ao WhatsApp, porque quem pede censura é porque apoia governos totalitários. Não, eu sou democrático. Vamos dar só um time aqui. Sabe qual é? Não, eu quero meu pensamento. Sabe qual é a saída para um mau jornalismo, como o que a Folha fez? É mais jornalismo. A Folha de São Paulo cometeu um erro crasso. Eu não sei qual é o intuito da Folha. A história ainda vai mostrar. O Otávio Frias Filho morreu há cerca de 30 dias, 40 dias. Ele não comanda mais o jornal. Não sei quem comanda o jornal Folha de São Paulo, mas com certeza, se o Otávio Frias Filho, que idealizou o projeto Folha, tivesse vivo, a Folha não teria dado a manchete que deu da mentira de que, na separação do Bolsonaro, ele ameaçou a mulher de morte. A matéria não subsistia. Aí nós concordamos. A manchete da Folha não subsistia na matéria. Aquilo não existe jornalismo. Não existe jornalismo. Como é que você dá uma é jornalismo de fofoca. Pronto. Você dá uma manchete dizendo assim: Bolsonaro ameaçou de morte a ex-mulher. Aí você vai ler a matéria no 21º parágrafo da matéria. Não, foi pior. Ele disse na manchete assim: Bolsonaro ameaça, diz mulher, como se ela dissesse dentro da matéria. Aí no 21º parágrafo, a mulher desmente a manchete da Folha. Ele contou o parágrafo. 21º. Um absurdo. Isso não é jornalismo, e eu aprendi isso no curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará. Vamos começar. Agora, essa outra manchete aí, do WhatsApp, lamentavelmente a Folha não apresentou provas. E quando você quer mexer na eleição, isso é muito sério. Nós estamos num momento de divisão do país. Eu não vou entrar aqui no mérito quem dividiu o país, se foi o... Vamos ao professor. Quero dizer o seguinte: nós estamos numa eleição em que um candidato passou em primeiro lugar com 48 milhões de votos. Aí um partido que foi o terceiro quer anular os votos do cara que passou em primeiro. Vamos parar de brincar com a democracia. O cara está em primeiro, passou em primeiro com 40 milhões. Aí vem o partido que passou em terceiro e quer simplesmente anular 48 milhões de votos. Você não pode brincar assim com a democracia. O outro... É aquele velho, democracia é quando eu estou no poder. É autoritarismo quando o adversário... Mas nós não podemos compactuar nisso. E a Folha de São Paulo, infelizmente, eu acho que a história vai julgar isso. Eu acho que nós temos um sistema que está analisando, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que a posição do tribunal foi absolutamente correta. Abriu a investigação, claro.
tem que abrir para investigar, mas não deu as liminares pedidas, porque eles queriam espetacular algo que não existe. Não existe prova. Se você quer anular a eleição, apresente provas. Você não pode querer anular uma eleição de alguém que vai ganhar, porque você não quer que ele ganhe. Isso não existe num processo democrático. Por falta de votos, vamos ao tapetão. Bom, estamos transmitindo pelo Facebook, especialmente o programa Hora da Notícia, que vai ao ar todo dia, de 5 às 6 da manhã, na 97,7 FM. Um abraço para o Emanuel, lá de Garanhuns, perto do ex-presidente Lula, para o Eliseu Xavier, o Elton Nogueira, Maria Célia, querida, um abraço, Marcelo Espíndola, o João Saraiva, o Feijó Santos, José Basílio, o Bené Gomes, lá de Sobral, grande abraço, Bené, Helena Martins, o professor Antônio Albuquerque, do UFC, grande abraço, Marcos Freire, Isorete Schaeffer, Francisco Edivar, o Barros Filho e também a Carmen Claros, além do Barros Citomar também, lá de Sobral. Tacinha de vinho. Que ótimo, gostoso. Que maravilha. É um souvenirzinho. Mas vamos assim, eu queria só, se você permitir, evidentemente, que as pessoas que estão a nos assistir, tomem uma tacinha de vinho, que eles possam perguntar. Eu acho que não tem nenhum problema que as pessoas... Está aberto, tanto aos nossos ouvintes ao vivo aqui do Café Patriota, que quero fazer a pergunta ao vivo também. Aliás, eu vou abrir no Facebook, na rádio não tem condições, mas aqui na transmissão você pode pedir para participar dentro do Facebook e fazer a sua pergunta. Eu vou aqui deixar o telefone. Pode até jogar o microfone sem fio. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma colocação? Se quiser... Se tiver segurando... Não, Sandrinha, daqui a pouco, Sandrinha, segurei. É só fazer o contraponto da folha. A Sandra vai estar aqui com... Pronto. Sempre foi chamado de Sandrinha, né? Depois eu vi que é Sandrona, né? Mas tudo bem. Pronto. Mas é carinhosamente. Não, porque é uma grande mulher, né? Eu achava diferente, né? Eu acho só assim, ó, que em função da Folha de São Paulo, está mais no oba-oba e no aproveitamento do partido do que a própria imprensa, do que o próprio jornal. Veja só as manchetes que a Folha deu. Empresas bancam disparo de mensagens anti-PT nas redes. Você não vê Bolsonaro aqui, né? Serviços contratados efetuam centenas de milhões de disparos no WhatsApp e ferem a lei eleitoral. Isso aqui é a manchete. Quando você vai lá para a matéria diz assim, empresários bancam... A matéria nega a manchete. Não. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Na linha fina, com contrato de 12 milhões, prática viola a lei por ser doação não declarada. Dono da Havan nega conhecer sistema de disparos. Você vê que só, na manchete só vai ter o nome de Bolsonaro lá à frente dizendo que ele é beneficiado. No início, assim, ó, empresas estão comprando pacotes de disparos em massa de mensagem contra o PT. Empresas estariam, né? Estão. Não tem prova para isso. E prepara. Não, porque ele apurou, monitorou o WhatsApp, as empresas dizem, olha, nós vendemos. Eles apresentam a sua oferta mesmo. Agora, isso aqui não serve, é de base para uma ação jurídica. Não tem base nenhuma. E é por isso que você está correto, o que a TSE disse. Nessa grita, primeira coisa que eu acho, não vai dar em nada. Porque com aquele excesso de provas, de roubalheira, de propina, de caixa 2, que houve no processo da Dilma, que levou 2 anos para ser julgado, não deu em nada, imagina nesse, que é um fato novo, nós temos um tribunal analógico para um crime, um suposto crime digital. O STF, o TSE, o STF, o nosso sistema brasileiro não tem jurisprudência nessa área digital. Não, eu falei suposto. Né? A própria lei brasileira é muito capenga ainda, não está atenta, não está antenada, não está ainda atualizada com os crimes que são cometidos ciberneticamente. Há vários crimes de extorsão, de chantagem, de gente que pega suas imagens, que faz uma pegadinha, pega a imagem sua e coloca na internet. Tem o revenge porn, né, botar fotos nuas de seu parceiro para se vingar. São crimes que a legislação brasileira ainda não está amparada, equipada para fazer frente. Então, isso aí eu acho que não vai dar em nada. Mas aquela velha história, o Haddad está perdido, todo mundo está perdido, querem deslegitimar
o governo do Bolsonaro estão apostando e estão fazendo tudo aquilo que eles acusavam que o Aécio tinha feito. Eles estavam dizendo que o Aécio não reconheceu a derrota quando terminou e aí partiu para cima de ações e tal. O PT está fazendo o contrário. Antes de perder, já está reconhecendo a sua derrota, né? O Aécio ainda competia, achava que ia ganhar. O Aécio achava que ia ganhar. O Aécio achava que ia ganhar até na última hora, né? Quando os votos que vêm não sei de onde e tal, poderia virar. Aqui não. É como se o Haddad já deu por derrotado e hoje eles estão disputando quem vai ter o protagonismo da oposição. Aquele gesto de Cid Gomes, que deu um chega para lá no PT, nada mais é do que demarcar espaço para dizer assim, o Bolsonaro, na visão deles, o governo Bolsonaro não vai dar em nada, vai ser ruim e nós precisamos de uma oposição. Então a gente vai voltar forte. E que essa oposição forte não será o PT, será Ciro Gomes, será o PDT e o Ciro volta forte. É assim que Cid Gomes pensa, é assim que Cid Gomes age. Por sinal, hoje o Haddad está aqui em Fortaleza, já está chamando o Bolsonaro de soldadinho de Araque. Vem cá, soldadinho de Araque. É o homem que está esfaqueado, está colostomizado. É fácil de chamar para briga, né, Haddad? Olha, eu queria só colocar algumas questões. O candidato do PT está em Fortaleza, fez alguns eventos, inclusive na praça e tal. E ele não foi recebido pela família Gomes. Um dado político importante. Não sei se ele não quis, ou eu não sei se o Ciro não quis ir. O Ciro está viajando, o Ciro está na Europa. Então, o Ciro não está aqui. O fato é que a imprensa noticiou que ele estava aqui, mas em nenhum momento se encontrou com o Ciro Gomes, que deu as declarações que o PT merecia perder, o PT não faz autocrítica, não faz meia-culpa, o PT ele se apropria das instituições públicas, aparelha as instituições públicas, vai perder feio, e é bem feito que perca. Quem disse isso foi o Ciro. O fato é que o Haddad aqui hoje não se encontrou com o Ciro, não sei se por conta de agenda. O Ciro está em Sobral, está em Sobral, está aqui, aí eu não vou entrar nisso. Eu só quero dizer que o ensino que você está falando aí sobre essas questões aí da matéria da Folha, o Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que ele foi absolutamente institucional. Tem uma coisa interessante no Brasil. O Brasil é um país muito complicado. E é um país, eu diria, muito indecente. Você sabe por que o país é indecente, na minha opinião? Não é por causa do povo, não. O povo brasileiro, apesar de ser um povo maltratado, apesar de ser um povo que não tem posto de saúde, pode morrer na esquina subindo no ônibus, ele não tem delegacia funcionando no final de semana, pelo menos aqui no Ceará não tem. Mas o povo brasileiro, ele é decente. Sabe o que é indecente no Brasil? E eu fiquei consciente disso. É lamentável isso. A elite intelectual brasileira é corrupta e é indecente. Quando eu vi ontem juristas, olha o nome, esse nome é um negócio assim, os 150 juristas brasileiros. Eu fui atrás dos juristas. Todos advogados de corruptos da Lava Jato. Sem exceção. Tinha um advogado do Temer também, né? Os tais juristas que pousam assim acima do bem e do mal neste país, como se o povo que resolveu votar a favor de A ou de B não prestasse para nada, estão morrendo de ganhar dinheiro dos corruptos da Lava Jato. Esses são os juristas que assinaram o tal do manifesto a favor do candidato do PT. É muito interessante isso. Nós não somos tolos. O andar de cima deste país é podre. Eu acho que, lamentavelmente, e aí para mim, viu, Luciano, nós jornalistas, é incrível como a imprensa
e ela sempre foi atacada pela esquerda brasileira. A imprensa não era golpista há 2 anos atrás? Ou não era? O impeachment da Dilma não era um conluio entre a imprensa golpista, o judiciário, a Globo é uma porcaria, a Rede Globo? Ou não era? Ou eu estou mentindo? Não era, não. Não era esse o discurso, não, da praça pública, das ruas, da CUT, do MST, do PSOL, do PT. Não era, não. Aí, de repente, agora, a Folha de São Paulo é a maior expressão do jornalismo brasileiro. Mas ela era golpista há 1 ano atrás. Então, essas coisas não casam. Olha, tem um jornalista americano, é bom essas coisas, sabe? A eleição brasileira é interessante porque ela mostra as contradições. Um jornalista americano escreveu um artigo ontem no The Washington Post e foi publicizado no Brasil no site do Antagonista, que é um dos sites que faz um contraponto interessante a essa narrativa mentirosa esquerdista brasileira. O Estado de São Paulo faz também, a Rádio Jovem Pan de São Paulo também faz. Esse jornalista disse assim, olha, não é verdade. Se esse Bolsonaro, que eu não sei nem quem é, o jornalista americano escrevendo, não sei nem quem é esse Bolsonaro, recebo informações dele aqui terceirizadas. Mas pelo que eu estou vendo, ele vai ganhar a eleição, não é por fake news, não. Ele vai ganhar a eleição, sabe por quê? Porque durante esses anos da esquerda brasileira, a esquerda brasileira esqueceu o Brasil. A esquerda brasileira esqueceu o povo nas suas questões mais cruciais: saúde, educação, segurança pública. Ele talvez ganhe a eleição, sabe por quê? Porque ele tocou em 2 pontos que o partido que dominou o Brasil de 13 anos se atolou na roubalheira. Ou é mentira isso? Ou é mentira? Se você disser isso para qualquer esquerdista, ele se cala, porque ele não tem como defender. Ele pode até votar no Lula, porque, na verdade, o petista ele queria votar era no Lula, não era no Haddad. O Haddad é uma invenção. Eles queriam, porque eles disseram o seguinte, que eleição sem Lula é fraude. Alguém se lembra disso ainda? Eleição sem Lula é fraude. E agora que eles vão perder, aí agora é fraude. Então, eu acho que o povo brasileiro é melhor do que a sua elite. Eu não sou elite, eu sou um trabalhador, um jornalista, e tenho uma convicção... Você é da elite da imprensa cearense. Não sou da elite de nada. Eu acho o seguinte, o povo brasileiro é melhor do que a nossa elite. A nossa elite é decadente, é corrupta. Porque uma elite, que se vira contra a luta, contra a corrupção, que está contra o candidato, por que está contra esse candidato? Nem sabe, não, porque ele apoia a ditadura. Que ditadura? Nós estamos na democracia. Qual é a ditadura? Qual é a ditadura? De eleger um presidente nos moldes de uma Constituição que completou agora 30 anos. E ele vai governar dentro dos marcos da Constituição. Daqui a 4 anos tem eleição de novo. Cadê a ditadura? Então, é complicado você argumentar com esse tipo de posição. É lamentável. Eu só lamento, como jornalista, é que um jornal que eu tinha uma estima maravilhosa, que é a Folha, porque quando eu entrei no jornal... Eu ainda estou com a Folha. Eu estou aguardando que ela faça a próxima matéria, dizendo que tem também... Ela tem que pedir a desculpa. Disparado para mim, a Folha ela tem que aprofundar. Então, há 25 anos eu entrei no jornalismo, e era um fã da Folha. Mas não é para fazer o que a Folha está fazendo. A Folha fez mau jornalismo, não defendo censura à imprensa, não. Eu acho que se combate o mau jornalismo com mais jornalismo, diferente do PT, do PCdoB, do pessoal que quer censura. Eu não quero censura, não. É mais jornalismo. Você tem que ver os outros veículos, você tem que ver o contraditório, e o povo vai escolher e vai ver que aquela reportagem não tem base nos fatos. É isso.
Eu lamento apenas como jornalista, porque eu fui um fã da Folha de São Paulo. Lamentavelmente, eu acho que a Folha vai terminar essa eleição muito mal, enquanto veículo de comunicação. Eu sou um otimista inveterado. Eu sempre digo que a nossa democracia não corre nenhum risco. Risco zero. Seja eleito Haddad, seja eleito Bolsonaro. Aliás, quem gosta do Bolsonaro, eu aconselho que leia hoje o artigo do Pedro Jobim. Tem 2 articulistas, a Folha faz sempre isso. A Folha é grande jornal. Se eleito, Bolsonaro saberá a via correta para o crescimento. Eu me enchi de alegria quando eu li o Pedro Jobim, porque ele vai dizendo que nós vamos ficar bem com o Bolsonaro. Eu achava que se fosse Haddad, fosse Bolsonaro, nós estaríamos ruins, seja qual fosse o presidente, porque o país não está bem. Mas ele está dizendo aqui, e faz um bom arrazoado, de que nós podemos chegar a crescer 3% com o Bolsonaro. Se isso acontecer, será uma maravilha para o Brasil e um hecatombe para as oposições. Um grande abraço, boa tarde. Nós estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo, uma edição especial do programa Hora da Notícia, aqui no Café Patriota, com os nossos nobres ouvintes, que todo dia têm a paciência e a pachorra de nos assistir na rádio, né? E hoje vieram aqui. Então, um abraço para Mara Nunes, Eliette Soares, o Roberto Eloy, a Mara Nunes, o Xandão, a dona Zita Martins, que vem a ser minha mãe, o Valber, o Celinho, o Xandão, e uma muito especial, que a minha filha está em São Paulo, me viu e disse: pai, você está bonito, camisa bonita, né? Essa camisa foi ela que me deu. Sandrinha, você quer fazer a pergunta? Passa aí. Pois não. Ô, Sandra, o microfone que aí pro o Mike, amigo aí. Então, por gentileza, ao fazer a pergunta, dizer o seu nome, tá? Por favor, fazer a pergunta. Pois não. Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo Albuquerque Filho, sou administrador, formação em administração, mestrado em estratégia e planejamento. Essa eleição está sendo absolutamente ativa. Primeiro, eu dou parabéns aos excelentes jornalistas pela qualificação, pelo exemplo e pela clareza dos fatos, e pela clareza de leitura dos fatos atuais que estamos vivendo. Uma coisa que me chamou essa atenção, né, nesse primeiro turno foi os candidatos que a esquerda esperava que ganhasse, dava tudo certo, tinha feito todo o apoio, já tinha um plano para a atuação desses candidatos, que era a senhora Dilma Rousseff e o senhor Eunice Oliveira. Foi uma surpresa para as esquerdas eles não terem sido contemplados como senadores em cadeira do Senado nesse primeiro turno. E parece que as esquerdas ainda não conseguiram assimilar esse fato. Um dos motivos que eles podem estar ainda territoriados nessa eleição é que eles não assimilaram isso, essa derrota. Embora a derrota para o Haddad já tenha assimilado, já fosse esperada. Mas a derrota do início e da Dilma Rousseff aqui no Ceará e em Minas Gerais, eles ainda não assimilaram. É uma visão que eu tenho. E sobre a questão da economia, se nós analisarmos os fatores econômicos que o mundo tem estabelecido hoje, é muito parecido com os fatores econômicos do ano de 2002 e 2003. A chamada era da prosperidade do primeiro mandato do governo Lula não foi por mérito do Lula. Se a gente analisar os detalhes econômicos, não foi no mérito do barra das commodities na época. Exatamente. A mesma coisa está acontecendo, iniciando e vai acontecer agora. Então, o PT tem um medo enorme que comece uma grande era de prosperidade de Bolsonaro. Essa era de prosperidade de Bolsonaro, até agora os exames já iniciando poucos pontos na imprensa, que foi um ponto que o senhor mencionou agora, que está notando que isso pode acontecer, e está cada vez mais provável. Um exemplo disso é a eleição de 2016 do 45º presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump. A economia americana fechou ontem 4,2% de PIB positivo. E o desemprego 2,8%, é o mais alto do PIB, mais baixo desemprego em mais de meio século, é a maior economia do mundo. Então, só esse fato já é um fato de benefício para as Américas, todas as Américas, nós inclusive. Américas democráticas, né, construindo aí Cuba e Venezuela, não vamos se beneficiar dessa melhora americana.
Bom, mas o Federal da Venezuela ainda tem tempo de ser de mim. Eu gostaria de lembrar agora dessa minha explicação, lembrando do herói da Venezuela, o herói Pérez, que foi morto pelo ditador Nicolás Maduro e não aceitou a rendição. Ele se rendeu antes de ser morto. Eu acho que o crime contra a humanidade e isso deve ser avaliado no Tribunal Internacional da Holanda. É isso aí. Muito obrigado. Mas o nome? Marcelo, Deixa eu achei muito interessante. Deixa eu só ler, já que você da economia, eu vou ler só o final desse artigo do Pedro Gondim. Ele vem dizendo assim, Esse artigo está onde? na Folha de São Paulo de hoje, né? Bolsonaro vai ter condições, na Folha de São Paulo. Gosta da Folha por isso, cara. Aí ele termina o artigo dizendo isso, que é muito alvissareiro, né? Em função das crises e incertezas dos últimos anos, o país carrega elevado estoque de investimentos represados prontos para serem ativados. A inflação está baixa, fruto do excelente trabalho do Banco Central. Feita a reforma da Previdência, a confiança trará o crescimento. A ociosidade dos fatores de produção é tão grande que o país poderá crescer por alguns anos a taxas superiores a 3%, bastando para isso oferecer aos agentes a perspectiva de solvência do Estado. Tem mais coisa que ele vai dizendo, mas acho que só isso daí já me deixa assim com muita alegria. Não, só terminando. A Folha de São Paulo, eu acho que ela não fez nada demais. Ela fez de menos. Então, eu espero que a Folha traga mais matérias, desta vez tratando do Haddad. É só isso que eu espero. Eu acho que ela vai terminar bem quando trouxer essas matérias. Não vai terminar. Não vai terminar. A Folha de São Paulo fez há 2 semanas uma matéria, inventou uma matéria de que o Bolsonaro ameaçou a mulher dele de morte. Mentira. Então, um jornal que mente numa eleição dessa, ele já disse os seus propósitos. Eu não gosto de muita conversa. Eu tenho todo respeito pelo meu amigo. Não, mas o jornal se baseou no memorando. Não se passou, não. Ele não tinha informação para naquela ele tinha um memorando oficial de um embaixador da Noruega dizendo isso. Agora o embaixador foi leviano. A Folha tinha isso daí. Estava lá o documento. Isso é jornalismo. Vai. É porque você gosta da Folha, mas tudo bem. Eu gosto de jornalismo. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Porque eu não gosto de tergiversar das coisas. Olha, a Folha deu a manchete do WhatsApp na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira, onde foi sexta? Quinta-feira, foi isso? Foi quarta. Foi quinta. Tem só lembrar que o Lincoln está aqui, mas geralmente quem manda é a mulher, não é? Então, Ana Poema, Ravena, Luciano e Renato, por mais momentos como este no Café Patriota. Infelizmente, não pude comparecer. Vixe, passou um negócio aqui em cima. Não pude comparecer, mas quer que a gente retorne mais. É só para dizer essa brincadeira com a Ravena. Deixa eu só dizer aqui. A matéria da Folha saiu na quinta, né? Veja bem, ou foi na quarta, e agora eu estou em dúvida. Na quinta, né? Mas um dia antes, eu quero só chamar a atenção da audiência aqui e do Facebook e do meu amigo Luciano, que 24 horas antes da Folha de São Paulo dar essa matéria, que foi assinada por uma jornalista militante do PT, quer dizer, sou eu, porque o Carlos Andreasa, da Folha de São Paulo, disse isso. Não foi o Renato Abreu que está dizendo. O Carlos Andreasa, tem vídeo dela assumindo a bandeira petista, e ela tem todo o direito, ela só não pode fazer matéria jornalística a serviço da campanha do PT, num jornal, porque isso a ética jornalística condena. Ela tem todo o direito e a opção dela, o voto dela é livre, mas ela não pode fazer o que ela fez. O jornalista Carlos Andreasa, da Jovem Pan, denunciou isso no programa Pingo nos Is. 24 horas antes da Folha lançar a matéria, o site antagonista noticiou que o corrupto presidiário de Curitiba... Quem é esse, cara? O sacatrapa, ladrão, recebeu um preposto do candidato
candidato do PT, que não vai mais lá, porque agora está O Emílio que não é mais o Andrade, que agora ele não é mais o candidato do PT, do Lula, porque no primeiro turno Lula era Haddad, Haddad era Lula, agora não é mais. Mandou um preposto lá, e o Lula disse, saiu no site antagonista e saiu no site da revista Veja. Ele disse, o presidiário sacatrapa, condenado, corrupto, lavador de dinheiro, condenado pela justiça brasileira. Ele disse, está perdido. Só um escândalo pode diminuir o tamanho da derrota. Está lá no site do antagonista, na quinta-feira, 24 horas antes da Folha de São Paulo, da manchete do WhatsApp. Numa matéria assinada por uma militante do PT. Não estamos mais em hora da gente brincar com coisa séria. Nós não podemos brincar com coisa séria. O cidadão brasileiro, seja ele jornalista, advogado, juiz, seja ele com qualquer... ele não está mais hora de brincar. O que está em jogo neste país agora é uma tentativa de roubar uma eleição ganha. Nós não vamos aceitar isso. A eleição está ganha e estão querendo roubar. 24 horas antes da Folha, olha o enunciado, olha a narrativa falsa. 24 horas antes da Folha dar a manchete de uma matéria assinada por um jornalista militante do PT, isso dito pelo jornal da Jovem Pan, Pingo nos Is. Quem disse fui eu não, foi a Jovem Pan, que conhece a jornalista e tem aí um vídeo dela se confessando petista de carteirinha. Está aqui. O nome dela é não sei o que de Mello. Patrícia Campos de Mello. Então, não, só tem que dizer assim, jornalista. Ela tem jornalista petista é um pleonasmo. Sim. Jornalista esquerdista é um pleonasmo. Então, todos nós temos as nossas... Não, mas você não temos as nossas predileções. Na matéria não tem essa coisa da predileção dela. Outra coisa, como é que se faz matéria? Não é assim, uma semana ela passa investigando, apurando isso para colocar. Então não foi de uma hora para outra. Só para esclarecer como é que é a carpintaria jornalística. Né? Então o Lula, 24 horas antes, já estava informado, e a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, manifestou o seu inconformismo de como é que esse cara sabe de tudo. Ele é um comentarista político ou é um presidiário? Não sabia de nada antes, agora sabe de tudo. Pois é. Porque o Lula é o seguinte, o Lula é um preso, condenado corrupto, lavador de dinheiro, condenado pela justiça brasileira, por pena, que virou um comentarista político. Ele virou uma fonte de jornalista, não sei como é que é isso. Num país sério, ele é apenas um preso. No Brasil, que tem jornalista que adora corrupto, que tem empresário que adora ladrão, aí isso vira uma coisa absurda. Então, o antagonista anunciou que o Lula mandou um recado. Perdemos. Essa era a frase. Perdemos. Só há uma saída. Vamos gerar um escândalo. 24 horas depois, uma jornalista petista consegue colocar uma manchete na Folha de São Paulo. Se o meu amigo Luciano, que eu tenho um carinho por ele, vou dar um beijo no coração dele, ele acredita assim que isso é por acaso, eu não acredito. Não sou ingênuo. Agora aí cria-se uma narrativa mentirosa, aí o PDT, olha o que é que o PDT, o partido do Brizola, que eu tenho pelo Brizola um respeito, eu fui brizolista, quem conhece partido do Ciro Gomes. Não, partido do Brizola. Ciro Gomes não tem partido, ele foi PPS, foi PDS, foi PMDB. Agora que não tem mesmo. O PDT do Brizola, querendo anular 48 milhões de votos que o Bolsonaro teve no primeiro turno, para dizer que anula o primeiro turno e vamos fazer o segundo turno entre o Haddad e o Ciro. Que é isso? Vamos parar de brincar. Vamos parar de brincar, cara. O povo votou. O povo deu 48 milhões ao Bolsonaro, 26 milhões ao Haddad. Eles estão no segundo turno. Aí vem o PDT, quer dizer, não, anula os 48 milhões, não valeram nada. E aí vamos fazer o segundo turno entre o Ciro Gomes e o Fernando Haddad. É brincadeira. Então vocês querem brincar com o povo. O povo brasileiro não vai aceitar isso. O Ciro está querendo a prorrogação, né?
Boa tarde para o Tuquinha Freitas, para o Afonso Parente, lá em Boa Vista, para o Wellington Macedo, lá em Sobral, a Leninha Parente, a Alzenilda Aguiar, a Guilhermeide Façanha, o Davi Duarte, grande Davi Duarte, compositor, cantor, dos melhores dessa geração da música cearense, e também para o nosso querido Maria Macedo e o Delei Macedo. Grande abraço para vocês. Nós estamos aqui, eu e o Renato Abreu, acabou de correr ali, com saudade do nosso querido André Capiberibe. Esse trio faz parte do programa Hora da Notícia, que passou durante 2 anos na Rádio Assunção. Nós tivemos a honra e o prazer de fazer esse espaço. Nós somos o 2º lugar de audiência. Imagina, você tem várias rádios em Fortaleza, e nós com apenas 2 anos, só com essa brutalidade, com esse esforço nosso de acordar de madrugada, de ler os jornais, de tentar trazer para vocês o que a gente imagina, o que a gente pensa, e às vezes a gente tem as nossas contendas e tal, mas é cada um na sua e cada um dentro da sua sinceridade, dentro da sua honestidade. A gente discorda muito, mas na maioria, em 70%, eu acho que a gente concorda, né? A gente quer fazer jornalismo, e depois nós migramos, fomos contratados, tudo tem questão de dinheiro, né? Porque a gente bancou, de certa forma, esse tempo lá na Rádio Assunção, e agora a gente foi chamado para uma outra rádio, um upgrade para nós, o som é bem melhor na FM, o horário ainda não é dos melhores, de 5 a 6, é um horror para mim. Pelo menos de 5 a 7, né? Eu entrava às 6h30, agora eu tenho que estar 5 horas na rádio, tenho que acordar 3h30 para ler os jornais todos, ter uma ideia do que seja aquilo dali, e ir mais ou menos com as notícias do dia para conversar com todos vocês. Tenho o maior prazer de fazer isso, mas não é fácil. Para mim, se fosse à tarde, seria melhor. Por quê? Porque a gente já lê todos os jornais, vê que teve de repercussão e poderia dar até mais elementos para vocês. Então, a gente chega ali naquela coisa quente, fresca, às vezes acordando, né, Renato? A gente chega, mas chega com esse tesão de fazer o rádio. A gente gosta disso daí, gosta do jornalismo. Ele falou... O programa pode... Está sendo discutido a possibilidade do programa ser de 5h30 às 7 da noite. Estou torcendo muito por isso. Torcendo muito. Então, ele migraria por horário da manhã, que para mim seria muito bom, porque é muito complicado acordar 4h30 da manhã. Você não sabe a dificuldade. É muito complicado. Né? Mas não depende da gente, porque né? É de segunda a sexta, aí tem um aniversário, tem uma festa, tem um compromisso, e você... Um vinho que a gente deixa de beber. Você pode beber um vinho agora, um whiskyzinho. Eu não sou hipócrita, eu não sou petista. Eu não sou hipócrita. Então, aí você estoura à noite e aí tem que estar 5 horas da manhã. Então, há uma possibilidade de ser de 5h30 às 7 da noite. Essa possibilidade pode ser resolvida na semana que vem. Vamos fazer uma corrente positiva aí, ver se dá certo esse negócio, tá? Porque é muito ruim para nós. A Ana Poena perguntando, Maurício está perguntando em qual rádio é transmitido o programa de vocês. Na nossa rádio, 97,7 FM. Todos os dias, por enquanto, de 5 a 6. Deus queira que seja na parte da tarde, que é muito melhor, a gente vai ter muito mais elementos para conversar com vocês. A gente ia ali, lê as manchetes, lê as notícias, mas não tem muito como se aprofundar. Então, a gente dá aquilo que a gente tem, a gente dá o melhor que a gente tem. Às vezes não é o melhor que vocês merecem, né? Mas um abraço aqui, Luciano, para o grande jornalista Arnaldo Santos, que está acompanhando e ouvinte do programa, e com quem eu bato um papo regularmente no WhatsApp. Eu confesso que eu sou um cara meio arredio do WhatsApp, porque às vezes eu passo o final de semana com esse celular aqui. Tem WhatsApp, tem todo mundo. Mas se você arredio, eu vou arranjar umas empresas que possam funcionar. Eu encerro meu WhatsApp nas quartas-feiras, aí quinta, sexta, sábado, domingo. Só na segunda, quando eu abro o WhatsApp, tem 2.500 mensagens, eu apago todas. Eu não tenho muito tempo, não tenho um saco, eu confesso, é complicado isso para mim. É uma questão minha, talvez seja um devaneio, enfim. Mas eu quero mandar um abraço aqui para o Arnaldo Santos, que é nosso ouvinte, grande jornalista, e eu bati um papo com ele. Grande Arnaldo Santos. Muito bom hoje de manhã. Que começou a carreira no rádio, né? Foi, na Rádio Assunção, um programa maravilhoso. E eu bati um papo com ele hoje exatamente sobre essa questão da fake news do jornal Folha de São Paulo. Para mim, a Folha de São Paulo, ela emplacou uma fake news. Para mim, ela fez mau jornalismo. Não quero censurar a Folha, muito pelo contrário, eu defendo a liberdade jornalística. Eu não sou esquerdista
e não quero a censura. Porque quem quer a censura é o socialismo e o comunismo, eu não quero isso. Agora, a Folha vai ter que pagar o preço do mau jornalismo que ela fez nessa eleição. E não foi só agora, não, no primeiro turno também. Mas isso é uma questão de mercado. Nos Estados Unidos, ela quebraria, porque ela seria processada e ia pagar uma fortuna tão alta. Já que você falou primeiro, não esqueça a Veja. Não esqueça a Veja. Não esqueça a Veja, porque a Veja também fez um jornalismo esquisito com aquela história do Copa, lembra? De novo, que a Folha deu manchete para briga, né, que tinha ameaçado de morte. Não, e a Veja fez manchete no final do primeiro turno, e eu queria aqui abrir um parênteses para dizer aqui o seguinte. O Jair Bolsonaro, ele é um candidato que, a priori, eu sou um cara que tem uma história, eu sou cristão, eu sou católico, frequento a igreja católica, sou católico, e tem coisas que eu não concordo, não. Veja bem, sabe que eu comecei a analisar assim, de repente quiseram transformar o Jair Bolsonaro em tudo de ruim da face da terra. E não é verdade. Isso não é verdade. É melhor já ir se acostumando, na verdade. Não é verdade. E não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque a campanha mostrou o seguinte, que o Brasil não é fake news que está elegendo o Jair Bolsonaro, não. O que está elegendo o Jair Bolsonaro, isso aqui é uma constatação jornalística, de um jornalista que vê o fato. O que está elegendo o Jair Bolsonaro é porque esse país cansou de tanta roubalheira, de tanta picaretagem, de tanta pilantragem. Esse país se cansou de tanta conversa mole. A mesmice da política, PMDB, PSDB, PT, tudo macomunado. Esse país se cansou, por exemplo, com uma frase do Lula, dentro do avião presidencial, e ele já era presidente. Alguém chegou para ele e disse assim: presidente, esse cara da Furnas, até o Aécio quer que o senhor mantenha ele. Você sabe o que é que o Lula disse? Deve estar roubando muito. Até o Aécio quer ele. E manteve o cara. Então nós não aceitamos mais isso. Na verdade, é um conjunto. O presidente da República que sabe que o cara está roubando e mantém o cara. E diz assim, só pode estar roubando o outro. E ainda diz isso assim, despudoradamente. Então esse país... Como se fosse uma piada, né? Como se fosse uma piada. Esse país está respondendo a isso. E aí, justiça se passa ao Jair Bolsonaro. Foi o único dos candidatos que tocou esse dedo na ferida e que vai ser cobrado por isso. Vai ser cobrado por manter o governo sem o tomar lá da cara. É importante isso. Não tem um compromisso com esse establishment que, inclusive, atinge os altos escalões do Poder Judiciário brasileiro. Ele vai enfrentar uma máfia grande. Ele precisa ter um suporte grande. E sabe o que é essa história dessa fake news da Folha de São Paulo? É diminuir a vantagem dele, porque a vitória dele já está garantida. É diminuir a vantagem para enfraquecer o governo que começa. Isso é indecente. Nós não podemos aceitar isso. Brasileiros de bem, não podemos aceitar isso. Estão querendo diminuir a vantagem para achacar o presidente eleito. Nós não podemos aceitar. Deixa eu dar um abraço para a Vera Leite Alves, o Arcanjo Cunha, o Wellington Pereira. Ele diz assim: Luciano, Renato e André, só não estou aí porque infelizmente tive um infarto e ainda estou em casa, mas estou lhe acompanhando todas as manhãs pelo Facebook e também na rádio. Doutor Paulo Roberto também mandando um abraço, Flávio Cavalcante, o Auriclésio Macedo mandando boa tarde para nós, e a Ana Buena dizendo que também o Facebook. Ninguém aguenta mais. Na verdade, Renato, isso aí é uma parte. Eles se preocuparam muito de tentar queimar o Bolsonaro. Eu vi até gente dizendo, o cara é fascista, o cara não presta,
O cara elogia ditador. Então, se você é contra o PT, por que você não vota em um dos outros? Você tem 13 candidatos. Simples. Porque o único que galvanizou essa percepção de que é contra o sistema que está aí, e foi muito ajudado pela Lava Jato, né? Ninguém acredita mais. Nós temos uma quantidade enorme, e dessa vez será maior, o número de partidos no Congresso, e ninguém se sente representado. Ninguém tem confiança nesses políticos. Então, o Bolsonaro, nesses 28 anos, tentaram dizer, mas ele está 28 anos aí. Aí ele diz, o que é que você fez nos 28 anos? Aí ele faz uma coisa bem simplória, eu não roubei. E isso ganha milhares de pessoas para dizer, porra, o cara está aí esse tempo todo e não se deixou levar pelo sistema. Então, esse cara, na percepção simples, primária, esse cara, esse tempo todo, não se deixou levar pela podridão que está na política. Então, eles não compreenderam isso. E achavam que, não, a gente dá um piparote no Bolsonaro e ele cai fora. Não, a gente dá um chega para lá nele e ele está fora, é muito frágil. Aí o cara tem essa quantidade enorme de votos, ele cresce que ninguém imaginou. O Paulinho, que é um cara que lê bem as pesquisas, dizia que no máximo ele ia chegar a 20%. Era o teto do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro chega com essa novidade, esse caminhão, esse tsunami. Aí falando dessa história de WhatsApp, essa bobagem, porque imagina aqui, está todo mundo, o nosso querido Renato, é empedernido, Bolsonaro, e tem os outros que são empedernidos, Haddad. Você acredita que um WhatsApp que chega para o Renato, disparado por essa empresa, dizendo o Haddad é que é o quente, vai mudar o voto do Renato? Jamais. Agora você imagina esse WhatsApp que vem lá do Bolsonaro, por 500 mil empresas, estrangeiro que for, aí chega lá no eleitor do Haddad e vai tirar o voto do Haddad. As pesquisas já demonstram, os eleitores do Bolsonaro, 95% estão convictos de que vão votar nele. Digam o que disser do Bolsonaro. Inventem o que inventar do Bolsonaro. Da mesma forma, 93% no Haddad. Então, é bobagem dizer... Não, mas já cresceu. No último, de ontem, estava 93%. É o que? Definiu. Esses 40 estão lá com o Haddad, não muda mais. E esses 60, quase 60 do Bolsonaro, também não muda mais. Então, não haverá mais mudança no resultado. Nada mais. Essa tentativa não é a Folha de São Paulo. A Folha foi apenas um instrumento. Então, entra PSOL, entra PDT, entra PMDB, entra o discurso e se demonstra antidemocrático do Haddad, que até então era o bom moço, simpático, né? Bem falador, acadêmico, vem da academia. Aí chega e diz, prende o cara, sem um mínimo de indício, sem prova nenhuma. Um cara que passou o tempo todo dizendo que o Lula foi preso com falta de provas. Está cheio de provas lá, o Moro deu as provas. Ah, o Moro é o perseguidor, vamos para o TRF. Aí o TRF vai, faz aumentar. Ah, mas pode ser ali, vai para outra. O STJ também não consegue, no STF não consegue. Então, todo o arcabouço jurídico brasileiro foi perseguido. Nunca houve tantos recursos para um condenado sacatado, nas palavras dele aqui, como teve com o Lula. Eles não aceitam. Isso é que é antidemocrático. O que é o fascismo? O que é antidemocrático? É você não concordar com as instituições. E apela para a ONU, e apela para a AIA, vai apelar para o Papa. Mas o cara está preso. Aí, uma simples matéria frouxa, ela é relevante, ela é impactante, porque tem realmente de verdade ali, mas não tem provas nenhuma. Aí, sem prova nenhuma, com meros indícios, com a mera reportagem de um simples jornal, embora um dos maiores, o Haddad defende que o empresário, e acho que é o Luciano, parceiro de nome, né, seja preso, para que ele, lá se ele for preso em 10 dias, ele vai divulgar todo mundo. Como é que é? Dá impressão de novo. É tortura, parece que vai torturar o empresário, ele vai abrir, em 10 dias a gente muda a eleição. Delírio total do senhor Haddad. Aliás, você falou aí no ponto, eu queria, só antes da pergunta, eu queria só compartilhar com os amigos aqui um texto que eu achei muito interessante, do jornalista Josias de Souza. Eu gosto muito do Josias. Qual deles? Ele teve dois ótimos. Não, o último texto. Ele escreveu um artigo que diz o seguinte: caso o WhatsApp
revoluciona o pensamento do PT. Maravilhoso. Prestem atenção, porque Maravilhoso. eu me acosto ao que ele escreveu. Ele disse o seguinte: a notícia de que empresários financiam ilegalmente o envio massivo de mensagens anti-PT via WhatsApp revolucionou o pensamento do Partido dos Trabalhadores sobre as prisões, as delações e o trabalho da imprensa. Mudou tudo. Preste atenção. Em menos de 24 horas, um dia, tudo que o PT considerava como afronta ao Estado democrático de direito, nos 4 anos e meio de duração da Operação Lava Jato, passou a ser legal. Em 24 horas. Muito legal. Necessário. Urgente. E continua aqui o jornalista. Em sua primeira manifestação sobre o caso, o presidenciável petista Fernando Haddad disse que o rival, Jair Bolsonaro, deixou, abre aspas, rastro, que permite vinculá-lo ao esquema de difusão de mensagens do WhatsApp. Implacável. Haddad defendeu o uso da prisão como meio de obtenção de confissões, mesmo que disponha, por hora, apenas de uma notícia da Folha, jornal que o petismo incluía até ontem no rol da mídia golpista. Interessante, né? Até ontem a Folha era mídia golpista. Hoje não é mais. E continua o José, ele diz assim: se você prender um empresário desses, ele vai fazer delação premiada, declarou o Haddad. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Basta prender um empresário que vai ter delação premiada e vão entregar a quadrilha toda. Olha a visão autoritária diante da... Isso aqui é fascismo, viu? Não acusa o Bolsonaro de ser fascista, fascismo é isso aqui. Aí ele continua. O Bolsonaro está no discurso, isso aqui não, está pedindo providência. Pronto. Ele diz assim: nós estamos falando de 20 a 30 empresários envolvidos nesse esquema. Se prender um, em menos de 10 dias a gente vai ter a relação de todos os empresários que estão financiando com Caixa 2 uma campanha de somatória. Veja. Olha quem fala aí, Caixa 2, né? Aí o jornalista Josias continua. No Petrolão, o PT condena as prisões, mesmo quando são precedidas de meticulosos inquéritos. Em junho de 2015, a Executiva Nacional do PT divulgou uma resolução para manifestar sua preocupação com as consequências do que dizia, abre aspas, pré-julgamento de empresas acusadas no âmbito da Operação Lava Jato. A manifestação do PT ocorreu 5 dias depois do encarceramento preventivo dos executivos das 2 maiores empreiteiras do país, Marcelo Odebrecht, da empresa que leva o sobrenome da família, e Otávio Azevedo, da construtora Andrade Gutierrez. Hoje, sabe-se que ambos estavam lambuzados com o óleo queimado da Petrobras até o último fio do cabelo. No item número 4, o texto da resolução do Partido dos Trabalhadores desautoriza prisões como as que a Haddad passou a defender. Abre aspas. Olha o que o PT dizia. Se o princípio da presunção da inocência é violado, se o espetáculo jurídico midiático se sobrepõe à necessária produção de provas para inculpar previamente réus indiciados, se as prisões preventivas sem fundamento se prolongam para constranger psicologicamente e induzir denúncias, tudo isso que se passa às vistas da cidadania não é a corrupção que está sendo estipada, é um estado de exceção, olha o PT, sendo gestado em afronta à Constituição de 88 e à democracia. Veja, isso é texto de uma
de um documento do PT. E aí continua o jornalismo. Dias depois da divulgação da resolução petista, ainda em junho de 2015, a então presidente Dilma Rousseff torpedeou numa entrevista o Instituto da Delação Premiada, incluído numa lei que ela própria havia sancionado. Um dos delatores da Lava Jato, o empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC, informaram em depoimento que fizeram repasses ilegais à campanha de Dilma à reeleição em 2014. E ela disse o seguinte, abre aspas, não respeito o delator, até porque estive presa na ditadura e sei o que é. Tentaram me transformar numa delatora e garanto que resisti bravamente. Fecha aspas. Não bastasse o ataque ao mecanismo que se revelou vital para o êxito do combate à corrupção, Dilma misturou democracia com ditadura. Deu de ombros para o fato de que a delação que sancionara é uma lei sancionada por ela. Longe de assemelhar-se à tortura, é uma ferramenta que a legislação oferece à defesa dos encrencados. Todo país aqui é grifo meu. Todo país democrático no mundo tem uma lei de delação premiada. Os Estados Unidos têm, e a nossa lei é baseada na lei deles. A França tem, a Inglaterra tem, todo país democrático tem. Não é uma lei de ditaduras, é uma lei de democracia. Aí ela diz assim, o jornalista diz assim, é uma oportunidade que o criminoso tem de trocar a confissão por benefícios penais. No mês passado, o próprio Haddad foi denunciado pelo Ministério Público com base numa delação do empresário e empreiteiro Ricardo Pessoa. Acusaram o candidato do PT de corrupção. Veja bem, o candidato do PT é acusado num processo judicial e é candidato à presidência da República de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Esse é o candidato do PT. Eu não estou dizendo que ele é condenado, não, mas ele é acusado. As acusações são graves. Vamos dar uma geral. Só para fechar aqui. De acordo com a denúncia, Haddad recebeu da UTC uma propina de R$ 2.600.000 para pagamento de dívida contraída durante sua campanha à Prefeitura de São Paulo em 2012. A exemplo de Dilma, Haddad desqualificou o delator e chamou de mentiroso. Fechado. Em nota, o comitê de campanha do PT esculachou também o Ministério Público. Olha o que é que o PT fala do Ministério Público. Abre aspas. Surpreende que no período eleitoral, uma narrativa do empresário Ricardo Pessoa, sem qualquer prova, e a matéria da Folha de São Paulo tem alguma prova, o PT pedir anulação de eleição. Vamos lá. Aí o PT diz assim, sem qualquer prova, fundamenta 3 ações propostas do Ministério Público contra o ex-prefeito e candidato. No episódio das mensagens do WhatsApp, diz aqui o jornalista, cuja divulgação é atribuída a empresários acivistas de Bolsonaro, o PT é bem mais rigoroso. Trata o noticiário da ex-mídia golpista como elemento de prova. Reportagem da Folha confirma o que o PT vem denunciando ao longo do processo. A campanha de Jair Bolsonaro recebe financiamento ilegal e milionário de grandes empresas para manter uma indústria de mentira no WhatsApp. Está em jogo agora, segundo o novo conceito do PT, a sobrevivência do processo democrático. O surpreendente é que no ano passado o PT pediu e obteve do Tribunal Superior Eleitoral o arquivamento de denúncia de abuso de poder econômico praticado pela chapa Dilma Temer na eleição de 2014. O processo foi arquivado por excesso de provas, por um placar apertado, de 4-3. Nessa época, o PT não via no financiamento ilegal de campanhas um risco ao processo democrático. Fraude mesmo, alardeando a legenda, é uma eleição sem Lula. Um político preso que o PT tentou sem sucesso transformar em preso político. Não é à toa
que Bolsonaro está prestes a ser eleito pela maior força política existente no país, o antipetismo, presidente da República. Em matéria criminal, o PT é capaz de quase tudo, menos de oferecer algo que se pareça com o período de desconto. Esse texto do Josias é maravilhoso, porque desmoraliza esse discurso mentiroso do PT. Nós estamos apresentando uma edição especial do programa Hora da Notícia, que vai ao ar todo dia de 5 às 6 da manhã, aqui no nosso Facebook e também no Instagram do Café Patriota. Uma boa tarde para Valônia Campos, Veleneide Alves, Eneida Monteiro, Arivan Silva, Antônia Ana Medeiros, que manda um abraço para Nicole, no Mossoró, o Alcides Kleber, a Neide Xavier, o Assis Madureira, o Sérgio Porto, o Antônio Lacerda de Natal, a Antônia Ana, a Nova Paulina de Boa Vista, a Ana Poema diz, por favor, mandem um abraço para o Maurício, Pedro e Lidiane, Sâmia Freire, Lara e todos os que estão acompanhando o programa no Instagram do Café Patriota. O Madureira Assis, vamos passar agora o microfone para ele, que ele queria fazer uma pergunta, né? O Edivan Silva, que precisam voltar a apresentar o programa. O Antônio, a Sandra já estava na fila, me perdoe, ela é a coordenadora do nosso grupo, tem especial privilégio, se não tivesse, passaria na sua frente, portanto, ela vai falar. O Alcídio Martins, a Neide Xavier, o Sérgio Porto, o Cleber Pinheiro, o Elton Pereira, o Francisco José, o Miller Silva, o Edivaldo Filho Ajuda de Sobral, Vitória Magalhães de Juazeiro, minha querida filha, te amo, Juveraldo de Pacajus. Sandrinha, por gentileza, sua pergunta. Boa tarde, gente. Antes eu queria falar assim, que eu estou me sentindo realizada, muito feliz, né, de conhecer o Luciano e o Renato, né, pena que eu entrevistar, mas estamos muito felizes, né, a gente faz parte de um grupo, ouvintes, né, da notícia, e... No WhatsApp, que vai ser funcionado, estamos com a empresa aí para fazer isso, viu? Opa! Então, a gente está muito... Não tem, gente, não tem empresa não, viu? Nós estamos aqui representando, né, o grupo, acredito que temos outras pessoas. Temos aqui a doutora Ana, né, que também é administradora do grupo. Temos a Ilzaí, maravilhosa. Temos mais quem aqui do grupo? Tem umas fotos que postaram. Pronto. Pode se apresentar. É o Tônio. Deixa eu ver mais. Tem mais alguém do grupo? São nós. Nossa senhora ali, né? Então, a gente está muito feliz, muito real. Eu pessoalmente, né? Só em conhecer todos, né? Conhecer vocês, está muito bom. E que tenham outros momentos, tá certo? Para a gente poder compartilhar mais ainda. Parabéns, vocês estão vocês são top demais. Vocês são demais. Eu também quero dar o meu testemunho aqui e dizer que eu não entendi. Por favor, o seu nome. Dona Ilzaí. Ilzaí. Eu pensei que tinha falado errado. Dona Ilzaí, desde o início do grupo, eu tenho o maior carinho por ela. Sandra, como as primeiras. Então, eu queria dizer que eu não entendia nada de política. Nem porque, por isso que eu voltei a primeira vez no Lula, né? Então, hoje eu tenho raiva desse dó. Então, eu aprendi a política com vocês. Vocês dão uma verdadeira aula de política e de democracia. O Luciano, eu não conhecia, tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente agora, mas eu escuto todos os dias no programa, na hora da notícia. E o Renato? O Renato já conhece vários, ó. Deve ser da Rádio Cidade, comentarista político, que eu deixava até o final para escutar o comentário dele, porque ele é joia, além de ser tricolor, né? É o meu time. Obrigada. Boa tarde, eu sou José Mário, sou da reserva e expus a vir hoje aqui. Também sou um ouvinte nascido do programa de vocês, desde a época da Rádio Assunção, e a minha esposa disse: rapaz, você realmente gosta do pessoal, porque todo sábado, 2 horas da tarde, você
deixar a casa para ir compartilhar conhecimento. Então, eu só gostaria, não vou fazer pergunta, eu só gostaria de parabenizar o Ronaldo Eugênio em si, não sei se ele lembra, lá do Brasil do Frango, e de outros locais. Então, eu gostaria só de parabenizar e dizer que prossigam na missão, como a colega falou, vocês fazem um trabalho digno de esclarecimento e as palavras da Renato, que realmente faz o jornalismo como tem que ser feito, e isso só quem ganha somos nós, que ouvimos, e a população como um todo. Então, parabéns. Vou solicitar, infelizmente terei que sair em virtude de pegar meu filho para ir ao estádio, já tinha marcado. Leão. Então, agradecer e, como falou a colega, que mais encontros aconteçam e nós estamos juntos e uma vitória no Rio de Janeiro. Todos. Eu venho um palestrante, porque eu sou um simplesmente de referência Renato. Eu presidente hoje da Rádio Social, admiro muito o trabalho de vocês. E do seu Cléber, eu venho também com vocês falando, porque é uma organização genial. Aliás, todos os três. Escolhendo vocês três, o André Nacional, o veterano da organização, que está na organização também. Escolher que vocês sejam melhor é difícil. É lá, eu isso merece. Completa, né? Então é o seguinte, eu venho de mais distante, mas foi música reservada. Alguém reservada aqui não. Eu estou sozinho mesmo. Luciano Cléber, sem nenhum problema. Mas olha, é o seguinte, o pessoal do PT escolheu... O Zé Valdo tem uma fama lá. Porque é o seguinte, aonde tem muito milhares isso é impressionável, né? Então, desde que as pessoas vão lá, alguém também corrigido, eu também tenho muita gente. Então, vamos lá. Eles procuraram até o Joaquim Barbosa, isso aí, procuraram o Joaquim Barbosa para apoio, uma justiça que quando chegou. Então, a minha pergunta é a seguinte, a minha pergunta, não sei se vai ter, o assunto dele já chamou de Paulo, mas eu gostaria de abrir um parênteses para você falar, de um ato monetário. Aliás, eu quero lembrar, Renato, que eu já acompanhei muitos anos, inclusive, conheci seu pai, o brilhante juiz de futebol, Alzinho Brilhante, que era o nome dele. Falei que eu sou um velho, já conheci seu pai há muitos anos atrás. Então, é o seguinte, eu ouvi o programa de lá, você fazendo um comentário sobre esse charme de direita, esquerda, passivo, porque você é passivo, que é meio. Lembrando que você lembrou que o Hitler subiu ao governo, fundou um partido e chegou ao poder através de um partido nacional socialista. Os trabalhadores alemães. Eu prefiro ser, em poucas palavras, eu disse isso aí, essa história. O Hitler era nacional socialista, era de direita, marxista, Mussolini também, para tirar de uma vez por toda essa grupo. Parabenizar aqui o patriota, né? E continuo ouvindo vocês na rádio agora FM, qualquer que seja a hora da madrugada, porque vocês são melhores. Bom, tem mais alguém? Bom, tem um vídeo do Chico Anísio dizendo, né, que, sendo entrevistado, dizendo que 95% dos jornalistas, do jornalismo, estavam na mão do PT. Tem esse vídeo de um tempo atrás. E assim, quando a gente vê... Nós somos 2%, viu? E aí, quando a gente vê pessoas como vocês, a gente se enche, assim, de esperança, né? Porque, realmente, o discurso jornalístico foi decisivo para deixar o nosso país dessa forma, o partidarismo dele, né? Desde já, eu vejo vocês como os meus jornalistas, vou acompanhar esse programa, vou divulgar. E muito obrigada por vocês fazerem parte do grupo que está
dentro da classe média, eu acho que tudo isso foi a classe média tão castigada, acordou por conta de alguns de vocês. E por alguns de vocês também que vai sair desse abismo, né? Parabéns. Eu queria só dar um pouquinho mais de amplitude do que eu dizer aqui, porque eu me tornei ativista. Quando o Renato falou que as pessoas não aguentavam mais esse país e como ele está, foi por isso que foi na feira, foi na dor. Eu me tornei ativista porque eu vi que eu enxergava um pouquinho mais claramente do que as demais. Eu tinha que fazer alguma coisa. Bolsonaro disse que vai acabar com essa história de vista aí, ativista. Eu me tornei uma pessoa consciente politicamente, não tanto quanto eu gostaria, porque não deu tempo ainda. A gente está estudando, eu estudo, leio, estudo, releio, pergunto, dou canelada, mas acontece o seguinte, dentro da imprensa, eu acho que são personagens, parece mentira. Pessoas tão comprometidas com o seu profissionalismo, cientes do papel social que eles dois têm, os três têm, né? De levar a verdade, acima de qualquer coisa, assumir isso de forma franca, sem ficar perdendo para A ou B, falando a verdade. Até que ponto, era o que eu me perguntava, até que ponto nós chegamos a ponto da verdade ser algo encarado como uma mercadoria que se vende a qualquer preço? Se me der mais número, eu estou lá da verdade. Se não der, eu estou ansiosa e vendo essa notícia da forma que me traz mais dinheiro. De que lá, onde é que nós vamos chegar? E era moralmente mesmo, não era só uma questão econômica, era moralmente. A gente sente essa necessidade. Porque o discurso do Jair Messias Bolsonaro chega às pessoas, porque no fundo há uma identificação de alma, de espírito, de que aquilo que ele está dizendo não há fake news nenhuma que vai mudar, porque é o que a gente sente. A gente sente que o cara está falando a verdade, que a mesma necessidade que eu tenho. Eu quero ser respeitada dentro das minhas convicções religiosas. Eu quero ser respeitada dentro da minha ideologia. Eu quero uma escola que não me ensine a ser uma revolucionária. É muito simples. Eu quero um país que dê bons serviços, ofereça bons serviços. É muito simples. Eu não engulo essa mentira, não dá. E é por isso que vocês são fundamentais. Além de transmitir jornalisticamente os fatos, vocês educam. Parabéns. Eu sou fã número 1. Não adianta. Obrigado. Eu queria só terminar aqui. Eu acredito que as pessoas que têm essa convicção e sustentam, na realidade, são pessoas que têm fé e que não temem futuro, que tem muita fortaleza, eles se garantem, tem muita esperança e muita fé mesmo. Porque a ideia que passa é que os outros se vendem, que eles não têm esperança, que eles não têm fé, que eles não acreditam em si próprios, nessa força. Então, eu acho que se sustenta por isso, pela fé, pela esperança e pela autossuficiência. Parabéns, porque vocês são autossuficientes. Eu queria só mostrar aqui de novo a Sandrinha e a doutora Ana. Nós temos um grupo de WhatsApp, grupo de ouvintes do programa, só entra quem pede, ninguém vai ser importunado. Se alguém quiser, entre em contato com 9616-1470, que é também o WhatsApp do programa, e vai estar em contato com a doutora Ana e com a Sandrinha, e vão passar as regras. Não tem regra do grupo, na verdade, certo? Mas é uma regra de convivência, de respeito, que deve ser assim. Aqui e acolá pode surgir uma outra história, quem não respeitar está fora, né? Renato, a gente está partindo para o fim do programa, o Renato para responder as perguntas. Eu queria, inicialmente, vou já me despedir, depois o Luciano fecha, agradecer aqui ao Café Patriota pela oportunidade, né, da gente estar conversando e o Facebook nos coloca para o mundo, dizer que eu tenho 25 anos de jornalismo e eu sou jornalista porque acredito no jornalismo. Eu não entrei no jornalismo para ficar milionário,
Eu não entrei no jornalismo para fazer esquema. Eu não entrei no jornalismo para me vender ao poder. Porque eu tenho alguns valores que para mim são muito presentes. Eu sou cristão, católico, temente a Deus, vou viver minha vida. Não abro mão dos meus princípios. Não abro mão. Sou um profissional e vou cumprir isso. Evidentemente que amanhã ou depois, as minhas posições, sempre em defesa do jornalismo, posso me colocar em questões até contra pessoas que estão aqui hoje, me aplaudindo. Isso faz parte do processo do jornalismo. O programa Hora da Notícia, que foi criado pelo Luciano Kleber na Rádio Assunção, na verdade, eu tinha um programa na Rádio Clube, 1200, que eu comecei o programa comigo, ele era meio-dia, depois ele passou para 6h30 da manhã, eu tinha um repórter, Jonas Melo, depois o André se incorporou, o André Capibireiro, o grande André, e a gente fez um período maravilhoso daquele programa, porque a gente pegou as mudanças políticas, inclusive do impeachment, do desastre do governo da Dilma, e nós tivemos a coragem de denunciar o descalabro que era aquele governo. E o Brasil ganhou as ruas. E foi naquele momento que o Brasil mudou. Porque a esquerda brasileira, e eu conheço a esquerda por dentro, porque eu fiz movimento estudantil no meu tempo de faculdade. Eu conheço o PT, eu conheço o PCdoB, eu conheço os partidos de esquerda. Pode não parecer, mas nós já fomos petistas. Eu tinha, não, eu não fui petista. Eu derrotei o PT, eu derrotei o PT 6 vezes na universidade. Eu votei no Lula em 2002. Foi meu único voto no PT para presidente. Eu rompi com o Lula por 6 meses do governo dele. Porque eu sabia que aquilo não dava certo. Quando eu votei no Lula, ele não ganhou. Eu sabia que aquilo não era um projeto do país. Era um projeto de um partido que queria só se manter no poder e deu no que deu. Então, o Brasil chegou nesse limite. Eu acho que a eleição do Bolsonaro, eu acredito que ele vai ser eleito, porque o povo quer. E numa democracia, quando o povo quer, não adianta a Globo não querer, nem a Folha de São Paulo não querer, nem o jornal Povo não querer. Não adianta. Quando o povo quer, ele elege. Como elegeu o Eduardo Girão aqui, senador contra o Euninho, que era tido como eleito. Como no Brasil todo aí, foi uma saraivada de derrotas de pessoas que estavam pré-eleitas. Então, eu acho que o povo brasileiro já resolveu. O presidente do Brasil vai ser o Jair Bolsonaro. Eu vou rezar para ele dar certo. Sabe por quê? Porque o Brasil precisa virar essa página. A página da mentira, que foi a esquerda nesse país. Para que a esquerda, inclusive, ressignifique na oposição seus postulados. O meia-culpa que ela nunca fez, e que o Ciro Gomes muito bem tocou o dedo na ferida, que ela talvez faça, o Ciro, que ela talvez faça. Porque a democracia, e eu acredito na democracia como valor absoluto, não a esquerda, porque a esquerda não acredita na democracia, a esquerda é autoritária. A esquerda brasileira é autoritária, é mentirosa. A esquerda brasileira ela não é democrática. Eu conheço a esquerda toda esquerda. Ela não é democrática. Ela acredita no comunismo, no socialismo, que não há democracia no socialismo e no comunismo. A entrevista do Disseu lá no El País resume o que é o pensamento de esquerda no Brasil até hoje. Os grupos de esquerda que pegaram em armas em 64 não queriam a democracia. Isso é mentira. E aquele período já passou. Não está mais em discussão isso. Nós estamos vivendo um momento democrático. De um presidente que vai ser eleito democraticamente. De um vice-presidente que é um general do exército, mas vai ser eleito democraticamente.
Ele não vai entrar no Palácio do Planalto com tanque, não. Ele vai ser eleito pelo voto popular. Eu vou torcer muito para o Bolsonaro dar certo. Eu acredito que ele vai ser o presidente do Brasil. E eu acho que essa oxigenação na política brasileira vai ser muito boa. Porque o outro lado a gente já sabe o que é. É roubalheira, corrupção, contra a Lava Jato, é Renan Calheiros, tá entendendo? É salvar o Lula. É tudo o que a gente lutou desde 2012, 2013. Então, eu vou rezar que ele, eu como católico, como mariano, devoto de Nossa Senhora, eu tenho umas questões que são coisas de fé. Nossa Senhora não teria salvado o Bolsonaro se não fosse para dar a ele um propósito. Isso aí é uma questão minha. É uma questão minha. De fé. Não estou aqui falando para comunista nem para ateu. Estou falando para gente de fé. Para mim, ele seria morto. Não foi morto porque tem um propósito para ele. E o propósito para ele é ser presidente do Brasil. Espero que ele acerte. Seja o grande presidente. Que seja o grande presidente. O Brasil precisa dessa oxigenação. O Brasil precisa virar essa página e que a esquerda aprenda nas urnas, na democracia. Que ela entenda que a democracia é a alternância de poder. Que a democracia não é só bonita, não é só quando ela ganha, não. Né? Quando ela perde também, é a festa da democracia. Ela vai perder no dia 28. E ela tem que entender que é a festa da democracia também. Muito obrigado, boa tarde. Foi muito bom estar aqui com você. Muito bem. Como diz o Lisboa, acabou o vinho, acabou a pipoca, estamos acabando o programa. Um abraço para a Marícia Avelino de Potiretama. E terminar o programa agora no antagonista, a Janaína, grande jurista, né? Ela diz, em sua entrevista à BBC, Janaína Pascoal disse também que não vê ameaça à candidatura de Jair Bolsonaro por causa da ação movida pelo PT sobre a suposta compra ilegal de pacotes do WhatsApp. Aspas. Isso é denunciação caluniosa. Você não pode propor uma ação sem nenhum elemento. Como é que cria um pânico na população sem fundamento nenhum? Isso sim é crime. Com isso, a gente termina aqui agradecendo ao Lincoln, a Ana Buena, a Sandra e o carinho de todos vocês, dos nossos ouvintes. Continuem ouvindo a gente, que é isso que ajuda e dá ânimo para a gente, né? Como disse o Renato, a gente queria ser mesmo, era milionário, né? Mas a profissão não dá. Mas se quiser ajuda, aqui trouxe um livro aqui, quem quiser comprar, R$20, né? Quem quiser, estou aqui com o livro que eu fiz, quem quiser R$20 pode comprar aqui. Me ajuda. Grande abraço, amigos. Até a próxima. Estamos fechando aqui no Facebook. Grande abraço. Muito obrigado. Um dia bastante proveitoso. E até o nosso próximo encontro. Até mais. Com a graça de Deus.